Olá pessoal, aqui é o professor Bruno Oliveira, professor de Direito Eleitoral, e daremos continuidade aos nossos estudos de Direito Eleitoral. E hoje, especialmente, daremos atenção à chamada Lei das Eleições. Então, nós já estudamos aspectos da Lei das Eleições, como a Lei 9.504 de 97, tratando sobre a propaganda política e as demais espécies de propaganda política, não foi? Hoje nós vamos, então, tratar acerca da Lei das Eleições nos demais entendimentos que essa lei traz para nós. Então, vamos imaginar o seguinte: dentro da Lei número 9.504 de 97, nós tratamos dos artigos 36 até o artigo que versa sobre direito de resposta. Então, se você pegar a sua Lei das Eleições, observa para mim aí o artigo 36, começando pela propaganda eleitoral em geral, até o artigo de número que nós trabalhamos nas últimas aulas, até o artigo de número 58. O artigo 58 versando sobre o direito de resposta. Ok? Então, esses artigos já foram trabalhados na aula sobre propaganda política. Vamos agora, então, trabalhar com os outros aspectos da Lei das Eleições. E esses outros aspectos que nós trabalharemos hoje, iniciando pela questão das eleições, o período que as eleições são realizadas. Veja bem, quando a gente trata de eleições, nós temos que recordar o seguinte: nós temos duas modalidades de eleições, as chamadas eleições gerais e as chamadas eleições estaduais, federais ou eleições municipais, não é? Então veja só, quando eu falo de eleições gerais, nós temos que lembrar que nós temos eleição para presidente da República, temos eleições para governador, para deputados federais, estaduais ou distritais, temos eleições para senadores. Então, nós temos eleições gerais. Além disso, nós temos as chamadas eleições municipais. As eleições municipais são aquelas realizadas para prefeito, para vice-prefeito e vereadores. A pergunta que eu quero lhe fazer é a seguinte: essas eleições, elas ocorrerão simultaneamente, ao mesmo tempo? A resposta para essa pergunta está justamente na própria Lei das Eleições, o artigo de número 1º. Então, se você pegar o artigo 1º da sua Lei das Eleições, ela diz assim: as eleições para presidente e vice-presidente da República, para governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal, prefeito e vice-prefeito, senador, deputado federal, estadual e distrital e vereador, dar-se-ão em todo o país no primeiro domingo de outubro do ano eleitoral. Então, o que nós precisamos recapitular aqui é o seguinte: as eleições, portanto, elas ocorrerão no dia 1º de outubro do ano eleitoral. Então, imaginemos o seguinte, que as eleições, que o ano de 2018 é um ano eleitoral. Então, vamos colocar aqui ano eleitoral. Ok? Então, nós temos aqui o ano eleitoral. E o artigo 1º diz que as eleições, elas ocorrerão no primeiro domingo de outubro do ano eleitoral. Então, no ano de 2018, o primeiro turno das eleições no primeiro domingo do mês de outubro. Então, aqui é o primeiro turno. Muito bem. Se esse é o primeiro turno, nós sabemos que pode ter regiões em que aconteça segundo turno, não é? Então, nós temos uma possibilidade aqui de segundo turno. Então, nós temos que descobrir quando que nós teremos segundo turno nas circunscrições. Mas antes disso, vamos lembrar o seguinte: o primeiro turno, sendo no primeiro domingo do mês de outubro, ele não acontece
de forma simultânea para todos os cargos. No ano de 2018, nós teremos as chamadas eleições gerais. Então, nós teremos eleições para presidente, para quando eu falo presidente, sendo o titular, nós temos também o cargo de vice. Então, presidente e vice, governador e vice, temos o cargo de senador e os seus devidos suplentes. Para cada cargo de senador, nós temos 2 suplentes. E temos também os deputados que são federais, estaduais ou distritais. Tudo bem? Então, veja. Simultaneamente, esses cargos acontecerão no ano de 2018, as eleições. Em contrapartida, nós temos as chamadas eleições municipais. Então, em um momento, ocorrem as eleições federais, estaduais e as eleições nacionais para presidente. Em outro momento, nós temos as chamadas eleições municipais. As eleições municipais, elas serão para quais cargos? Para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores. Então, as eleições elas não acontecerão de forma simultânea, né? Nós temos que tomar muito cuidado, porque se eu estou falando, as questões vão trazer para você da seguinte forma, que ao mesmo tempo que eu tenho eleição para presidente, eu vou ter eleição para prefeito e vereadores. Ou, ao mesmo tempo que eu tenho eleição para deputado federal, deputado estadual, eu vou ter eleição para prefeito e vereadores. Então, tomar muito cuidado com isso, porque nós sabemos que prefeito, governador, senador e deputados em um determinado momento, em outro momento nós temos as eleições municipais, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Tá certo? Bem, aí continuando o disposto na lei das eleições, nós temos o seguinte, galera. Ela diz, então, que o artigo 1º, que as eleições para presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador do Estado e Distrito Federal, prefeito e vice, senador, deputado federal, estadual, distrital e vereador, dar-se-ão em todo o país no 1º domingo de outubro do ano respectivo. Aí vem o parágrafo único trazer justamente isso que eu disse para vocês. Olha, são realizadas simultaneamente. Então, nós temos aqui quais eleições que vão ocorrer de forma simultânea. Aí vem o inciso 1º. Para presidente e vice, para governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal, para senador, deputado federal, estadual e deputado distrital. Por outro lado, o inciso 2º traz as chamadas eleições municipais, que serão prefeito, vice-prefeito e vereadores. Então, as eleições elas não ocorrerão de forma simultânea. Nós temos as chamadas eleições nacionais, federais e estaduais e as eleições municipais em um outro momento. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Visto isso, nós vamos tratar do seguinte. Essas eleições, então, não ocorrendo de forma simultânea, nós temos que descobrir quando que eu terei segundo turno. Olha só. Muito bem, nós temos que descobrir agora, em relação à realização do segundo turno, como que essa realização do segundo turno acontecerá. Se eu estou falando de eleições para presidente, eleições de governadores e para eleições de prefeitos, naqueles municípios que têm mais de 200 mil eleitores, então, olha, municípios com mais de 200 mil eleitores. Então, olha, para as eleições de presidente, governadores e prefeitos, no caso dos prefeitos, somente para aqueles municípios com mais de 200 mil eleitores. Somente nessas situações é que nós teremos o quê? Segundo turno. Agora, se eu tenho um município
Então, olha só, eleição para prefeito em um município com menos de 200 mil eleitores, com menos de 200 mil eleitores, nós teremos apenas um turno de eleição. É isso que está dispondo a nossa lei das eleições, o artigo de número 1º. Ele fala sobre, então, a questão da simultaneidade das eleições. E depois vem o artigo de número 3º, que diz o seguinte: será considerado eleito prefeito o candidato que obtiver a maioria dos votos, não computados os em branco e os nulos. Então, sempre, nós vamos considerar nas eleições somente os chamados votos válidos. Os votos válidos, portanto, nós vamos excluir os votos brancos e vamos também excluir os votos nulos. Então, excluiremos os votos em branco e excluiremos também os votos nulos. Tudo bem? Então, veja. No ano eleitoral, nós temos para as eleições a possibilidade de ter 1 ou 2 turnos. Eu terei primeiro turno apenas naqueles lugares, naquelas localidades, naqueles municípios com menos de 200 mil eleitores. E as bancas vão tentar confundir a cabeça de vocês, tentando colocar habitantes. E eu tenho 2 turnos para as eleições de presidente e governador. Então, posso ter 2 turnos nas eleições de presidente e governador e para prefeitos nos municípios com mais de 200 mil eleitores. Somente terei segundo turno, grave isso, somente terei segundo turno para aqueles municípios em que tenha mais de 200 mil eleitores nas eleições de prefeitos e vice-prefeitos. Agora, para os casos de presidente e governador, lembrando que eu tenho a possibilidade de ter 2 turnos, mas eu não posso esquecer da seguinte situação. Somente tem a possibilidade de 2 turnos se o presidente ou o governador não alcançarem a maioria absoluta dos votos. Então, imaginemos só. 100 votos válidos. Então, veja se eu estou falando de 100 votos válidos, eu já estou excluindo o quê? Os votos em branco e os votos nulos, não é? Qual seria, portanto, aqui a maioria absoluta dos votos? Neste caso, nessa situação hipotética, a maioria dos votos válidos aqui seria, no caso da maioria absoluta, seria 51. Qual que é a metade de 100? 50. Qual que é o primeiro número acima de 50? É o número 51. Esse número 51 seria a maioria absoluta. Então, nesse cenário, nós teríamos maioria absoluta quando eu tiver aqui mais de 50 votos, ou seja, 51 votos nessa situação. Seria a maioria absoluta. Então, veja, olha o que diz o artigo de número 2º da Lei das Eleições. Será considerado eleito o candidato a presidente ou a governador que obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os brancos e os nulos. Claro, porque se eu estou falando de votos válidos, estou excluindo os votos brancos e os votos nulos. Aí vem o parágrafo 1º. Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, quando ele fala primeira votação, ele está contemplando o primeiro turno. Far-se-á uma nova eleição no último domingo de outubro, concorrendo os 2 candidatos mais votados e considerando-se eleito o que obtiver a maioria dos votos válidos. Então, olha, primeiro domingo de outubro, primeiro turno. O segundo turno, para os casos que forem necessários a realização de segundo turno, vai ser no último domingo
de outubro. Então, primeiro turno no primeiro domingo de outubro. O segundo turno no último domingo de outubro. Ok? Então, essas são as situações que nós podemos ter. Aí vem, então, o parágrafo 1º do artigo 2º, que diz assim: se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á uma nova eleição no último domingo, que é o segundo turno, concorrendo os 2 candidatos mais votados. Então, olha, no primeiro turno participaram o candidato A, o B, o C e o D, certo? Nenhum desses candidatos alcançaram a maioria absoluta dos votos. Por exemplo, essa situação que eu coloquei. Vão para o segundo turno os 3 mais votados, os 4 mais votados, só o mais votado? Não. Para o segundo turno, serão movidos aqui somente os 2 mais votados no primeiro turno. Então, lembre-se, para a realização do segundo turno, sempre eu pego os 2 mais votados. Tá bom? Maravilha, pessoal. Continuando. Aí vem o parágrafo 2º do artigo 2º, que ele é muito importante. Olha só. Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal do candidato, então grifa no seu material: morte, desistência ou impedimento legal de candidato. Convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. Então imagine só, antes da realização do segundo turno, desses 2 que iam, imaginemos que o B, ele faleça. Então, nós tivemos o falecimento do candidato B, que foi para o segundo turno junto com A, antes da realização do segundo turno. De fato, o que nós vamos fazer? Nós desconsideramos o B, porque o B faleceu, e há a possibilidade aqui da substituição pelo C. Então, para o segundo turno, imaginemos que o C fosse o mais votado também, depois do B. Para o segundo turno, iria um candidato A e o candidato C. É isso que está dizendo o parágrafo 2º, que mais uma vez eu farei a leitura para vocês. Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes o de maior votação. Então foi o caso que eu fiz aqui. Desses 4, o de maior votação depois do B era o C. Então foi para o segundo turno o A e o C. Tudo bem? Aí vem o parágrafo 3º, que diz assim: se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. Então, imaginemos só. O C e o D, vamos apagar aqui e fazer uma situação melhor para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, nós estamos trabalhando com um cenário em que eu tinha 4 candidatos, certo? Então, olha só. Eu tinha o candidato A, o candidato B, o candidato C e o candidato D. O candidato A, ele tinha 1.000 votos. Aqui eu já estou desconsiderando os votos brancos e nulos. Estou apenas considerando os votos válidos, tudo bem? Então, o A, 1.000 votos. O B, 800 votos. O candidato C, ele tinha apresentado 450 votos. E o candidato D, também, por incrível que pareça, apresentou 450 votos, ok? De fato, o que nós vamos ter aqui, pessoal? O A com 1.000, o B com 800, o C com 450, o D com 450. Nenhum desses candidatos adquiriram, de fato, a maioria absoluta dos votos. Vamos ver por quê?
Qual que é a soma dos votos válidos aqui? 900 mais 800, 1.700. Mais 1.000, 2.700. Essa é a quantidade de votos válidos. Para que qualquer um desses candidatos tivessem alcançado a maioria absoluta, eles precisariam ter alcançado no mínimo 50% dos votos mais um. A metade de 2.700 é 1.350. Só que eu tenho que considerar 1.351 votos, que é a nossa maioria absoluta. Aí eu pergunto para vocês: algum desses candidatos apresentou maioria absoluta de votos? Não, nenhum deles alcançou 1.351 votos. Sendo assim, o que nós faremos? Neste caso aqui, nós vamos considerar o seguinte: os dois mais votados, então aqui é o primeiro turno, os dois mais votados vão para o segundo turno. Muito bem. Quais foram os mais votados? O A e o B. Só que por um intempérie da vida, o B falece. Aí vem a legislação eleitoral e diz que quando for assim, dos remanescentes, que são esses que sobraram, o mais votado fará companhia com o A. O A já está no segundo turno. Só que o B faleceu, ou vai o C ou o D. Só que quando houver empate no número de votos, nós temos que considerar qual que é o mais idoso. Então, suponhamos que o C tinha 51 anos e o D, 62 anos. Então, quem vai para o segundo turno? O A e o candidato D, por conta do que prevê a nossa lei das eleições. Então, não se esqueça, dentre os remanescentes, empatou o número de votos, o mais idoso fará companhia no segundo turno. Então, é isso que diz o nosso parágrafo 2º do artigo de número 2º. Vou ler mais uma vez para vocês, olha só. Se nenhum candidato, se antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. Tá, mas aí houve empate. Aí vem o parágrafo 3º que resolve esse problema. Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. Então, de fato, aqui, o mais idoso, com 62 anos, ele se dirigirá para o segundo turno na companhia do A. Ficou claro, não ficou? Aí vem o parágrafo 4º. A eleição do presidente importará a do candidato a vice-presidente com ele registrado, o mesmo se aplicando à eleição de governador. Então, olha só. Sempre que eu falei para vocês que quando eu estivesse falando do titular, então eu estou falando de presidente, automaticamente eu estou falando do vice. Se eu estou falando do governador, também estou falando do vice. Porque nós sabemos que, uma vez eleito o presidente, de forma automática, o vice também está sendo eleito. O artigo de número 3º já foi conversado com vocês sobre a questão dos prefeitos e dos vice-prefeitos, né? Somente teremos segundo turno para prefeito, vice-prefeito, nos municípios que tenham mais de 200 mil eleitores. É a previsão do artigo de número 3º, parágrafo 2º, que diz: nos municípios com mais de 200 mil eleitores, aplicar-se-ão as regras estabelecidas nos parágrafos 1º a 3º do artigo anterior, que é o artigo de número 2º que nós já havíamos estudado. Tudo bem? Visto isso, sobre a questão das eleições, nós podemos passar para um próximo tópico da nossa aula, que são as coligações partidárias. Nós vamos entender aqui o que vem a ser uma coligação partidária. Então, o nosso artigo de número 6º da Lei das Eleições, ele traz para nós a possibilidade da realização
de coligação partidária. Veja que a coligação partidária, o próprio nome diz, é quando eu tenho um partido que se une a outro, não é uma fusão nem incorporação, é uma união provisória que nós temos entre partidos, que eles vão pleitear um único objetivo, que é justamente juntar forças para as eleições. Então nós temos aqui a junção de um partido A com um B, que será uma junção temporária para o processo eleitoral. E essa junção, ela não é obrigatória, ela é uma junção facultativa, que é justamente a previsão do nosso artigo 6º, que diz que é facultado, então o aspecto de ser facultado é importante para nós, é facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações para a eleição majoritária, para proporcional ou para ambas, podendo, neste último caso, ou seja, para ambas, formar-se mais de uma coligação para a eleição proporcional dentre os partidos que integram a coligação para o pleito majoritário. Então, olha só. Primeiro aspecto que nós temos sobre as coligações. Então, anote aí no seu caderno. Então, sobre coligações. Primeiro aspecto importante é que a formação de coligações ela é facultativa. Então, formação facultativa. Portanto, esses partidos políticos eles vão se unir se eles quiserem. Então, não é obrigatório. Veja, é uma formação facultativa e eu disse para vocês também que é uma formação temporária, não é permanente. Formação temporária. Se é uma formação temporária, significa que terá início e terá fim. O início da formação de uma coligação partidária será quando? Quando que uma coligação terá início a sua formação? Sabe quando? No próximo tópico da nossa aula será sobre as convenções. E é neste momento em que eu tenho uma deliberação na formação de coligações e para a escolha de candidatos. Então, o início da coligação nas chamadas deliberações das convenções. Então, vamos colocar que o início se dá nas convenções. Convenções partidárias. E o fim, nós teremos o fim das coligações no encerramento das eleições. Então veja, uma coligação partidária, que é a junção de forças entre partidos políticos, tem início e tem fim. O início nas convenções e o fim no encerramento das eleições. Bem, eu posso ter formação de coligação partidária para todos os tipos de eleições? Sim, para todos os tipos de eleições. Eu posso ter formação de coligação, seja para as eleições majoritárias, então para as eleições majoritárias, seja para as eleições proporcionais. Só para a gente recapitular, na nossa aula sobre sistemas eleitorais, nós tratamos sobre as eleições majoritárias. Eleições majoritárias eu tenho para presidente, governador, prefeito e senadores, não foi? Muito bem. Nas eleições proporcionais, eu terei para os cargos de deputados e vereadores.
Então, olha, eleições majoritárias para os cargos de presidente, governador, prefeito e senadores, e eleições proporcionais para os cargos de deputados e vereadores. Não se esqueçam disso. O que vem dispor o artigo 6º é muito interessante, porque o artigo 6º ele diz assim: é facultado, então nós já colocamos que o aspecto, a primeira característica da formação das coligações, ela é facultativa, aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações partidárias para a eleição majoritária, proporcional e eu coloquei, faltou aqui escrever para ambas. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha, eu, professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Convido vocês a conhecer a nossa metodologia, conhecer o nosso curso super completo e atualizado, com os melhores professores do mercado aqui do Lá Concurso, o curso para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Aqui, nós temos aqui o melhor custo-benefício. Nesse curso nosso custa apenas 10 parcelinhas aí de R$20. Você vai ter direito aí assistir o restante dessa videoaula e muito mais. Esse curso nós temos hoje já disponível aí em torno de 270 videoaulas com esse padrão de qualidade que vocês acabaram de assistir. Tá certo, meus amigos? Já esquecendo, você quer esse material de apoio do professor? Então você pode fazer o download gratuitamente, clique no link aqui embaixo, clique lá, faz um cadastrozinho, você vai poder baixar esse material de apoio de forma gratuita aqui do Lá Concurso. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aqui do Lá. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.